A gente está aqui com o Antônio da MR Fleet, nosso convidado, nosso primeiro talk na Ponto Track. Muito obrigado por ter vindo aí, Antônio. É uma felicidade receber você, um parceiro aí de algum tempo. E hoje a gente vai conversar sobre o setor logístico. Bom, para quem ainda não me conhece, sou Antônio Marcelino, sou gestor de frota, sou palestrante e idealizador da AMR Fleet, uma empresa de consultoria, mentoria, cursos e treinamentos totalmente focado em gestão de frotas. Falando um pouquinho da minha carreira, me formei em mecânico automotivo no Senai em 1998, trabalhei como mecânico por 12 anos, a partir de 2010 eu entro na área do transporte e aí eu me formei em logística em 2014, me especializei em alguns cursos na gestão de frota. Trabalhei durante aproximadamente 10 anos como encarregado de manutenção, como gestor de frota e entendi que o setor ele estava precisando, ele estava necessitado de alguém para colocar conhecimentos ali dentro da operação dele, né? Eu lá atrás, quando eu entrei na área do transporte, tive muita dificuldade em designar alguns serviços que era da minha função, até porque a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem hoje, não tinha o WhatsApp. Então, assim, as coisas eram mais difíceis antigamente, né? E aí eu tive que aprender muita coisa na marra, muita coisa ali. Não tinha essa facilidade de a gente procurar em aplicativos, enfim, em redes sociais. A gente entende hoje que tudo isso mudou, né? Antigamente era mais difícil para a gente lidar com as situações. E eu me especializei nisso daí, entendi que ainda é necessário ter uma empresa para levar esse conhecimento operacional para dentro das instituições. Foi aí que nasceu a MR Fleet, né? Uma empresa onde a gente já está há 4 anos aí no mercado, tem indo para 4 anos. E tem dado muito certo, a gente ajudando várias empresas aí a reduzir custo e otimizar processos. Perfeito, Antônio. Nesse caso, a gente está publicando esse vídeo em 2024 e já quero logo de cara perguntar para você, quais são os desafios do setor em 2024? Você considera assim, olha, agora em 2024, o pessoal tem que começar a pensar nisso daqui? Luiz, a gente precisa pensar qual que é hoje o cenário atual do gestor de frota, do transporte e da logística, né? Nós estamos vindo de uma era onde a tecnologia está embarcada nesse trabalho envolvido a logística toda, porém aí a indústria 4.0 ela se propagou, né, ao mundo todo e a gente precisa se especializar mais nisso, porque a tendência hoje a gente vamos falar de gestor de frota hoje, vamos falar da frota de veículos. Hoje, quem está ligado a esse trabalho, ele precisa se apoiar totalmente na tecnologia, né? Isso é fato. Então, partindo deste ponto, o que a gente vê? Que as coisas estão mudando muito rápido. Sim. A tecnologia está tomando conta de tudo. Sim. E o maior desafio hoje que eu vejo isso daí sim, as empresas, gestores de frota, pessoas ligadas à logística, ela também acompanhar essa evolução com conhecimento para o que a gente está falando disso, o que é a indústria 4.0, o que é tudo, o que isso tem a ver com o transporte, né? A automatização de tudo isso, isso leva para a empresa uma redução de tempo de trabalho, uma otimização também de trabalho. A tecnologia está envolvida todo nesse processo. A gente precisa entender que hoje o gestor ele não pode mais gastar tempo mexendo com planilhas, anotando, mexendo com papéis, extraindo relatório de planilhas, enfim, isso é coisa do passado, né? A gente precisa entender que a tecnologia ela veio para nos ajudar, né? E o gestor ele precisa sim tá inteirado com isso. Então a maior dificuldade hoje é trazer essa cultura que ainda a gente vê que é difícil ainda para a gente, né? Está falando do país, vamos falar do Brasil hoje. A gente ainda está um pouco atrasado nisso, mas a gente precisa acompanhar. Estou falando em pessoas, não em processos. A gente tem ferramentas para isso, mas nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que já chegou a hora, né? Essa hora já chegou, já faz algum tempo. A gente precisa
caminhar junto com ela. Falar, mas eu vou correr atrás, a gente sempre vai estar atrás, a gente precisa andar ao lado da tecnologia, para que a gente consiga automatizar o nosso trabalho, o trabalho do gestor de frota, da transportadora. A gente automatizando, a gente vai trazer melhoria em rendimento de trabalho, redução de custo e essa automatização de todo o processo. Perfeito. Antônio, é bastante bacana você falar sobre isso, sobre o uso da tecnologia na gestão de frotas. O que é mais observado é uma resistência, entretanto, da parte do gestor de estar implantando ou a tecnologia, ou está se adaptando com a tecnologia. Luiz, vamos por partes. Nesse cenário que a gente vive hoje, que eu conheço, né, como eu citei, eu já tenho 4 anos já com a minha empresa, a gente vem implantando vários processos internos em várias transportadoras a nível Brasil. E o que eu vejo é o seguinte, essa função desse gestor de frota, onde ele precisa coordenar toda a operação envolvendo veículos, o que acontece? Muitos profissionais, eles literalmente caem de paraquedas nesse setor. Sério? E de onde eles vêm, assim, tipo? Setores logísticos, o que envolve ali o setor, mas não especificamente o gestor de frota. A gente não tem essa formação hoje, o gestor de frota. É mais operacional, uma gestão em si. E muitas das vezes esse profissional ele vem da estrada, ele é um motorista. É um motorista onde ele tem um conhecimento da dirigibilidade, da condução do veículo, então ele conhece 100% do veículo, conhece 100% da operação na estrada e ele também tem um conhecimento básico ou pleno de mecânica automotiva. Então, muitas das vezes, essa pessoa ela é designada para esse cargo, joia, mas o que nós precisamos? A gente precisamos ainda mais, né? Ou muitas das vezes é uma pessoa que fez um estágio, está na empresa, entrou de estagiário, ali na parte logística ali da empresa, isso. E aí quando ele se vê, ele está ali lidando com a gestão de frota, aí ele vira gestor de frota. Então, o que a gente precisa, o que as empresas hoje, elas têm essa dificuldade, eu vejo isso, eu sou procurado por isso. Antônio, nós estamos com um problema interno, nós precisamos resolver. E aí a gente vai ver, não é culpa dessa pessoa que está encarregada por organizar todo esse setor. Nós precisamos levar esse conhecimento até ele. Até porque não existe uma faculdade hoje, assim, eu vou formar um gestor de frota. Então a gente precisa englobar todos esses pilares que envolvem a gestão de frota e aplicar esse trabalho interno. E você perguntou das dificuldades. Sim, a dificuldade muitas vezes é lidar com processos. Basicamente seria isso. O que são processos hoje? Eu até não falei, mas nós somos idealizadores de uma metodologia onde aplica 10 pilares da gestão de frota. Então, para quem ainda tá vendo a gente aqui, assim, caramba, 10 pilares da gestão de frota, né? É muita coisa, não, os 10 pilares eles estão resumidos. Quando a gente entra mais a fundo nesse mundo da gestão de frota, a gente começa a ramificar esses 10. Esses 10 vai virar 20, vai virar 30, e aí cada vez que a gente se aprofunda mais a gente conhece, né? Então, o gestor de frota hoje, ele precisa sim se apoiar na tecnologia e buscar conhecimento. A maior dificuldade hoje seria essa, a gente precisa colocar hoje, fazer com que o gestor compre essa ideia de que é muito amplo esse assunto. A gente vai falar aqui de tecnologia, a gente vai falar de ferramentas para ele hoje, mas a gente precisa entender que ele hoje tem que estar preparado. A ideia é essa, ele tem que estar preparado para entregar hoje números positivos para dentro da empresa. Perfeito. Antônio, você falou sobre os pilares da gestão de frota. Na sua visão, quais são os pilares na sua visão? Então, cara, no mercado, quais são os pilares da gestão de frota? Quais vocês consideram os mais importantes? Pô, você, gestor de frota, tem que saber isso. Hoje vamos simplificar tudo isso, então, falando de mais específicos aqui, de alguns pilares específicos. Nós precisamos hoje ter um documento interno
onde vai ser regida ali leis trabalhistas, normas e regras internas da empresa e também no ambiente de trabalho do condutor, que é o veículo, seja ele pequeno, médio ou pesado. Nós precisamos formalizar um documento onde a gente precisa criar regras internas. Esse fato de eu falar com o Luiz, ou o Luiz falar com o Antônio, já se passou, a gente precisa documentar isso. Tá? Você, Luiz, é meu gestor hoje, eu sou o condutor de um veículo e você está impondo algumas regras para mim. Antônio, não pode passar do limite de velocidade que é 90 por hora. Pô, mas eu sou motorista. Como eu já ouvi isso em uma reunião minha, nós debatendo sobre esse assunto da parte documentacional da empresa, onde a gente fala de política de frota, que é um documento que vai proteger a empresa de vários problemas judiciais. Tinha uma situação ali que tinha uma frase, né, que o condutor ele é proibido exceder os 90 por hora, veículo pesado. E eu fui questionado, Antônio, mas a gente precisa colocar isso no documento? O motorista não tem CNH, ele não é habilitado, ele não sabe disso? Sabe. Certo. Mas a partir do ponto onde eu não tenho nenhum documento assinado que eu tenho que andar 90 por hora, e um dia eu for penalizado, acontecer algum acidente com esse condutor, né? Vamos citar o meu caso, eu não tenho nenhum documento na empresa, você que é meu gestor só falou boca a boca, e eu sempre sou aquele cara que sempre está 110, 120 km por hora, 130, aí um dia acontece um acidente, alguma coisa grave, e aí eu posso muito bem falar assim, ou posso até estar em juízo e falar a seguinte frase, mas foi o Luiz que pediu para mim rodar. Então a gente precisa sim estabelecer regras internas, tá? Proibido fumar ao volante é porque deixa a cabine do veículo, o interior cheirando cigarro, não, é porque o cigarro tira a atenção do condutor. Então assim, a gente precisa de ter vários aspectos ali dentro desse documento onde a gente consegue proteger tanto a vida do condutor quanto também a saúde da empresa, né? Seria o bem maior ali. É muito importante você ter falado isso, que existe algo na jurisdição chamado responsabilidade social da empresa. Né? Tipo, acontece algum acidente, por exemplo, tomara que a gente sempre espera que não ocorra, né? Mas vai lá, uma família prejudicada, morre uma família. Né? Não é o motorista que vai ser processado, é a empresa que vai ser processada. É a responsabilidade dela com relação àquela vida. Isso. E temos outro lado também, que a empresa ainda é responsável pelo motorista, né? Exato. Então, vira uma cadeia isso daí, né? Envolvendo várias pessoas, aonde o dono da empresa, sim, ele vai estar ali em um processo jurídico respondendo, então ele vai ter o gestor, vai ter o motorista, enfim. E é uma situação que a gente precisa. Hoje, o dono da empresa ele tem que estar munido de documentos. Então, a gente saindo dessa parte de política de frota, a gente entra na gestão de informação, que é onde a gente precisa entender quais são os números hoje que uma frota, uma empresa, independente do tamanho dela e do tipo de veículo que ela tem, esse gestor ele precisa ter números. Sim. Né? É que a gente costuma ter aquela velha frase, né? Se eu não sei onde eu estou, qualquer caminho serve. Exato. Então, a gente precisa hoje ter informações reais, números precisos. Antônio, eu trato tudo na planilha. Você não tem ferramenta, não tem um software, você não tem uma ferramenta de rastreamento telemétrico de informações? Não tem. Mas você tem uma ferramenta que é capaz de obter informação correta? Tem. Então a gente já é um bom começo. Antônio, eu paguei X no meu sistema. Às vezes tem empresas que gastam aí em SAP, em ERP aí um absurdo, né? Porém ele não é utilizado da forma correta. Então você está andando com uma Ferrari dentro de uma cidade a 40 por hora. Você não potencializou esse e você não adquiriu um retorno com isso. Então a gente precisa entender hoje, Luiz, que a gestão de informação ela é precisa para o gestor de frota ele saber hoje ter números precisos para saber o que ele vai identificar ali de gargalo na operação e trazer planos de ação para reduzir custo.
né? Informações básicas que a gente fala, nós aqui da MR Fleet, eu faço muita palestra, né? Muitos treinamentos, então nos treinamentos eu falo sempre isso. É obrigação básica de um gestor de frota saber quantos kms a frota roda, quantos litros de combustível a frota consome mês, média mês, quantidade de litros, valor em reais, qual que é o preço médio de combustível que eu estou pagando hoje nas estradas. São informações básicas. Quanto que eu estou gastando de manutenção na minha frota? Estou gastando 300 mil reais por mês. Essas manutenções são preventivas ou são corretivas? Quanto que eu gasto de pneu hoje na minha frota? O ouro, né? É o ouro preto, né? Então, qual que é o CPK hoje do meu pneu? Que é o custo por km. Quanto que você gasta na tua frota de manutenção? Quanto que eu gasto de combustível? Pô, então você tem uma ferramenta na tua mão, você não sabe, então a gente precisa montar alguns planos de ação. Muitas pessoas têm informações e não são reais. Aí eu tenho. Aí você vai lá e busca, assim, caramba, mas o teu quadro não representa isso daqui. Você tem 100 caminhões e você está gastando 30 mil reais por mês. Então, e do contrário também, já chegou empresas para mim, em reunião, colocou um caderno dessa grossura na mão, falou assim, Antônio, está aqui o controle da empresa. Então, isso acontece. Caderno mesmo? Caderno anotado na mão. Empresa grande? Empresa com mais de 20 veículos, caminhões. Então, assim, a gente precisa entender tudo isso que você falou, assim, qual que é a maior necessidade hoje, o gestor, ele precisa... esse trabalho que a gente faz de levar esse conhecimento para dentro na empresa, ele está totalmente ligado a esses processos. Depois da gestão de documento, a gente entra na gestão de combustível. Isso pega bastante. Pega, Luiz. Na palestra que você dá assistindo, que eu tive a oportunidade de assistir, são duas coisas que o pessoal fala: combustível e pneu. Exatamente. O combustível, em algumas transportadoras, ela é o maior ativo hoje da empresa. Se a gente for pensar aí, dependendo do tamanho da empresa, ela só perde para a folha de pagamento. Na gestão de combustível, a gente não coloca o motorista e o condutor na jogada. Nós precisamos entender como que é feita essa gestão interna. Antônio, o que seria isso daí? A gestão do combustível é exatamente isso que eu acabei de dizer agora. A gente precisa ter informações reais. Tá? Você hoje tem posto interno de combustível? Tem. Tá? Você faz a cotação. Isso. Como que é feito esse procedimento interno? Você tem um controle total disso? Tem. Bacana. Você tem posto interno? Não, não tem. Só abasteço para fora. Aí eu pergunto para o gestor assim, de quanto em quanto tempo você faz uma cotação, um prospecto de como que está os valores do combustível nos postos que você abastece? Você tem uma rota fixa, Londrina, Mato Grosso. Londrina, Mato Grosso. Tem 15 postos na estrada que você é credenciado. Você já ligou nos 15 postos esse mês ou nessa última semana para você procurar os valores que estão sendo aplicados? Ah, não, o motorista só abastece naquele posto e sempre foi assim, pronto. Vamos fazer uma cotação? A gente liga nos 15 postos e identifica que aquele que os motoristas estão abastecendo é o mais caro. Opa, tem uma coisa de errado, né? Faltou alguma coisa aí. Vamos buscar entender por quê? Muitas das vezes é porque esse posto de combustível ele tem uma estrutura maior, tá? Onde possa alocar o veículo dormir lá à noite, pousar à noite. Tem um banheiro mais adequado para o condutor, tem um lugar para comer. É plausível? É plausível. A gente precisa trazer condições adequadas para o condutor trabalhar. Plausível? É. Mas a gente precisa criar estratégias para que a gente tenha redução de custo nisso. Aí a gente entra naquela outra situação. Quantos litros você abastece no mês? Eu abasteço 50 mil litros. Tá, e essa rota é fixa, seus caminhões estão passando todo dia ali, todo dia está passando. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cotação, aí eu pago R$6, vamos colocar números aleatórios aqui, R$6 no diesel, nesse posto está mais caro. Só que no meio do caminho eu tenho um posto que está 15 centavos mais barato. O que eu posso fazer? Eu posso... só que eu ainda abasteço nos outros postos, mas o posto que eu mais abasteço é esse. E se eu levar uma quantidade maior para esse posto?
que está mais caro. Consigo negociar com ele, eu também vou levar poder de compra para ele. Exatamente. Então, o que eu consigo fazer? Bloquear esses outros postos, liberar somente esse posto que é mais caro, porém eu preciso levar quantidade maior para ele também. Vou estar fazendo isso e assim eu vou conseguir levar uma negociação para ele também. E lá já, cara, é o seguinte, eu tenho 50 caminhões aqui, os meus 50 caminhões vão abastecer praticamente, a cada 2 dias, a cada 1 dia, geralmente tem rotas que o cara faz com certa frequência. Eu preciso aí, sei lá, 5% de desconto, 10% de desconto, porque em combustível é isso aí. Surreal, né? É surreal. Então, essa flutuação do preço do dia. Isso. E aí é onde o gestor ele tem que fazer esse trabalho, ele tem que monitorar isso daí, tem que fazer essa negociação. Até para mostrar para o pessoal, cara. Lógico. A gente abastece aqui contigo, até para mostrar Exato. Precisamos também e tal. Tem. Deslocar nossa própria preço, posto de combustível. Fundamental também aqui que ele está dizendo. Isso aí. Isso aí. Caderninho. É isso aí. Então a gente precisa sim fazer isso, levar soluções para dentro da empresa. Tá? Eu conheço empresas que ainda faz pagamento no Pix. Eu entrei na empresa para fazer um trabalho, entrei em todos os grupos da empresa da área do transporte e via o dono da empresa fazendo Pix 11 horas da noite, no sábado 5:30 da manhã, no domingo 10 horas da noite. Então assim, o dono da empresa ele não está descansando. E outra coisa, ele está fazendo um trabalho arcaico. Exatamente. O Pix não é arcaico, concordo, mas ele não tem um processo interno. Ele está sem processo. Ele automatizar. Né? Ele pode muito bem contratar um ótimo cartão de combustível. Sim. Determinar quantidades de litros por veículo e os postos que ele pode abastecer. O cartão só vai passar naquele posto e pronto, acabou. Então ele abastece aqui, ele sabe que ele saindo do ponto A, ele consegue chegar no ponto B. Por que ele vai precisar, muitas das vezes, acordar 5 horas da manhã para fazer um Pix para o motorista que está lá parado usando do combustível? O cara evita até fraude, né? A fraude é uma das principais. Né? E a gente trazendo isso para dentro da realidade hoje, da Ponto Track, a gente tem ferramentas hoje que protegem a empresa, né? E elimina todo e qualquer tipo de fraude. Exatamente. Né? Em relação a tirar foto do odômetro, isso. Notas fiscais. Exatamente. Isso não deixa o motorista nem ser um número, né? Exatamente. Tem algumas ferramentas dentro do processo que a gente consegue fazer algumas travas, identificar aí algo de errado, já sinaliza na hora para o gestor já fica atento, já liga para o motorista, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem, opa, estão de olho. Até fraude com relação, eu acredito que eu vi isso numa palestra sua, inclusive, quando a premiação para o motorista, né? Isso. Tipo, o cara colocar do próprio bolso porque sabe que o prêmio é mais vantajoso e burlar assim o sistema. O sistema. É aquilo que eu digo, toda profissão tem alguém com má intenção. E prejudica os bons que querem trabalhar. Exato. Eu não generalizo, ninguém pode generalizar e nem apontar. Mas a gente sabe que toda profissão tem alguém com má intenção. E quando a empresa ela fala assim, eu quero economizar, eu quero trazer redução de custo no combustível, é que a gente não chegou ainda lá na parte do motorista, mas você já tocou nesse assunto, é muito importante. O que acontece? Muitas empresas elas não conhecem o processo e quer fazer um ranking de motorista, um ranking de premiação, aonde ele vai beneficiar também o condutor por média de consumo excelente. Tá certo? Tá certo, mas a gente precisa de mais. Eu preciso de envolver o motorista em toda a operação, porque é muito fácil eu ir lá e montar um plano de premiação no mês. Se eu tenho lá 50 veículos hoje na frota, eu premiar os 10 que mais fizeram média, que atingiram a média ideal de consumo. E eu posso ter alguém desses 10 que está com maldade. O que ele faz? Ele pega... Então, bom, se eu vou receber 500, se eu fizer média, eu tiro 100 do meu bolso, coloco 100 reais do meu bolso de diesel e ninguém vai conseguir bater minha meta. Exatamente. E aí eu ganho 400 reais todo mês. Desanima os outros que querem fazer um bom trabalho. Exatamente. E prejudica a empresa. Prejudica a empresa. E aí o que a gente precisa fazer? Antônio, mas e aí? O que a gente faz nessa situação? Envolve o motorista.
que é envolver o motorista? Não é somente premiar por consumo de combustível. A gente tem várias métricas de trabalho em cima disso. O que eu posso fazer? Incluir um checklist. Olha, se você não preencher, vocês têm aí aplicativo de checklist hoje no sistema, é virtual, o motorista faz ali na hora, já cai no e-mail, no aplicativo do gestor. Olha, checklist diário, calibragem de pneus, que quando você chegar aqui o dia antes, no dia que você for sair que os pneus estiver frio, eu vou conferir a calibragem. Limpeza e organização de cabine e conservação do veículo. Velocidade máxima. Ele é 90 por hora, esse cara só anda 100, 110 e faz média. Pô, tem uma coisa de errado. Com certeza. Passou para cima de 90, começa a perder ponto. Levou multa, perde ponto. Não fez checklist todos os dias, perdeu ponto. Deixou de calibrar pneu, pelo menos uma vez no mês o gestor foi lá e viu que estava errado, já perdeu ponto. E aí você começa a balancear, trazer o motorista para a tua operação, ele envolver ele nessa operação. E aí é onde fala assim, caramba, não é só combustível, mas eu preciso fazer outras coisas, outros tipos de trabalho também, para que eu consiga alcançar o prêmio de R$500 no mês, 1.000, 2.000 que seja, mas eu preciso envolver ele. Esse negócio de premiar só, eu sou totalmente contra, premiar somente por combustível. Precisa trazer o motorista, envolver ele na operação toda. Perfeito. E ainda continuando sobre o motorista, pode parecer que o cara é demonizado, né, pela questão de flotas, mas é muito pelo contrário. É muito pelo contrário. Né? Tipo, é até para preservar a própria vida dele. Quando você fala de velocidade, quantos acidentes hoje? Exato. As faltas de manutenção preventiva, por exemplo. Exatamente. Excesso de velocidade. Tipo, um filtro que custava 80 conto lá, pô, o cara esqueceu, deixou de fazer porque não tinha o sistema para usar para fazer, né? Sim. Deu um problema de R$3.000 depois. Exatamente. Então, Luiz, como eu estava falando para você, a gente já falou aí da parte de documento, parte de gestão de informação, gestão de combustível. A gente entra na gestão de pneus, que tem tudo a ver também com a segurança do motorista, né? Esse ouro preto, né? Que você citou aí, onde a gente leva esse conhecimento para dentro da empresa, onde o gestor ele precisa ter conhecimento aí da importância da calibragem, da importância de um rodízio, identificar defeitos de mau uso, ele saber qual que é o momento certo de tirar o pneu para fazer uma recapagem. Tem vários fatores aí que a gente trabalha em cima da gestão de pneus para aumentar a vida útil dele também, e com tudo isso a gente traz redução de custo e a segurança para o motorista, para o condutor. A gente já falou de checklist, que é o aplicativo, né, que a gente faz a implantação desse documento dentro da empresa, porém a segurança do motorista também está envolvido com a manutenção preventiva. Né? A manutenção preventiva do veículo, ela é a manutenção na frota, ele é um ativo hoje que, se o gestor não tiver conhecimento pleno na parte mecânica e não tiver conhecimento de como isso é feito dentro da empresa, a gente já vi vários problemas internos aí, onde o veículo começa a se depreciar e o que acontece quando chega nesse cenário? Falta de produtividade, a falta de segurança nas estradas e o custo alto para dentro da empresa. Então, a manutenção preventiva é o que eu costumo falar sempre. Como que você faz a manutenção preventiva dentro da empresa? Troca de óleo e filtros, né? Isso, nós paramos regularmente. Aqui nós temos os KMs. Quando está aproximando do KM, a gente para o veículo, não deixe de fazer preventiva, a gente faz a preventiva correta. Tá? O que é preventiva? A troca de óleo e filtros, não é? Não, gente, a troca de óleo e filtros ela é uma parte da manutenção preventiva. E quando a gente se trata da manutenção, eu tenho experiência, 25 anos na manutenção, então eu criei uma metodologia de trabalho em cima, onde é focado totalmente em redução de custo e otimização do veículo, na produtividade dele. Então tem vários assuntos que a gente vai tratar na manutenção. A gente pode explorar isso depois, né, em outro assunto, mas só falando em alguns pontos, né? Primeiro está aí a disponibilidade do veículo. Quando a gente já para fazer uma manutenção preventiva, a gente já precisa implantar um PCM, que é um planejamento de controle de manutenção, aonde enquanto um troca óleo e filtro, o outro já vai olhando debaixo desse veículo, parte, né, que a gente chama do tripé de segurança ali, que é freio, suspensão e direção. Isso é primordial, né?
a direção, a gente monta um plano para que o responsável ali, ele verifica mangue de eixo, terminal de direção, barra de direção, coluna de direção, caixa de direção, terminais, enfim, barra estabilizadora, amortecedores, freio, a gente entra debaixo, vê como que está a espessura da lona de freio, se tem vazamento de ar, se tem algum problema mais crítico, se tem uma catraca de freio, se tem uma válvula, se tem algum sensor no painel aceso ali por algum motivo de alguma válvula que influencia ali no sistema de freio. Fez essa revisão preventiva, a gente vai para a preditiva, que faz parte da preventiva, é olhar peças e situações do veículo ali que não vai aguentar chegar na próxima revisão. Então, se não vai aguentar, já para e faz. Né? Porque se esse veículo quebrar na estrada, quando o teu veículo sai da empresa para fazer uma entrega, ele já vai com uma entrega programada. Ele saiu 6 horas da manhã na empresa, ele tem que estar 3 horas no cliente. Se o caminhão quebrou no meio do caminho, nunca que ele vai chegar 3 horas. Ele vai atrasar. A primeira coisa é atrasar. Né? A segunda já gerou um prejuízo. A terceira é que o custo vai ficar muito mais alto. Um custo de manutenção corretiva ele gira em torno de 30%, 50%, 70% para mais, de porcentagem mais caro. Né? Porque ele quebrou na estrada, muitas das vezes o mecânico vai ver aquele veículo, vai ver uma oportunidade de ganho num valor mais alto, porque ele sabe que aquele veículo não vai parar ali de novo para arrumar. Esse cara aqui nem passa aqui. Quanto que é? Tanto. Quer arrumar? Quer. Não quer? Você traz seu mecânico da sua cidade. Às vezes está 500, 700, 1.000 quilômetros de distância. Tem que fazer. E aquele negócio, né? O veículo só quebra sexta-feira à noite, sábado, domingo e feriado. É aonde traz a dor de cabeça para todo mundo. Você tendo um planejamento em cima da manutenção preventiva, você reduziu o custo, otimizou o processo e aumentou a produtividade e trouxe a segurança para o teu condutor. Vamos falar de motorista? Você citou, né? A gente está tratando do motorista, a parte de humanização do condutor hoje ele é muito importante, porque de tudo que a gente falou aqui até agora, o condutor está envolvido. Quando a gente fala de gestão de motorista, que é a gestão de pessoas, trabalho de humanização interna, a gente precisa entender que o gestor de frota, o encarregado desses colaboradores, ele precisa, primeiramente, ele tem que estar bem com ele mesmo, que está gerenciando vidas. Perfeito. Então, se está gerenciando veículos, tem vida em cima, dentro dessas cabines. Está gerenciando de quem está na estrada. Exato. Vou citar um exemplo simples que aconteceu comigo. Eu era CLT ainda quando aconteceu essa situação. E eu era presidente da CIPA, numa empresa de transporte, que ela tem mais de 1.000 veículos, 1.000 carretas. E uma mulher do RH, um colaborador do RH, mandou uma mensagem no grupo dos motoristas, né, vou citar o teu nome, colocou lá no grupo: Luiz, por gentileza, assim que você chegar na empresa, por favor, dirigir-se ao RH. Eu falei assim, eu não acredito que eu vi essa mensagem no grupo. O motorista, né, o Luiz é o motorista, ele está vindo cansado de uma viagem, já há 5, 7 dias na estrada, com certeza tem algum problema para resolver aqui, vai chegar com alguma pendência na família, em casa, na vida pessoal particular. E aí você recebe a mensagem que você tem que ir para o RH. Pô, o que você vai pensar? Vai pensar que você vai ser demitido. A primeira coisa que um colaborador pensa: putz, chamaram para o RH. Caramba, né? Chamaram para o RH. Será que vai despedir eu? Né? Vai me despedir na empresa? Vou ser desligado da empresa? Né? E aí eu já entrei em contato: apaga essa mensagem urgente. Não deixa nem ele ver. Mas não teve... O motorista chegou a ver. O que a gente traz para o nosso cenário isso hoje? Então, um condutor onde ele está ali já cansado, ele já vem de uma rotina de trabalho exaustiva, está com uma carga muitas vezes de 1 milhão, 2, 3, 5, 10 milhões de carga em cima, está com um veículo que custa por muitas das vezes 1 milhão de reais em cima, né? Ali ele está conduzindo esse veículo e aí a gente precisa ter todo um cuidado para falar com ele. A gente precisa de ter essa parte de humanização. Primeira coisa, o gestor tem que estar bem com ele para cuidar dos motoristas.
Porque senão ela acaba transferindo a carga. Essa energia negativa, essa tensão passa para o condutor já absorve de uma forma diferente e eu preciso que esse condutor tenha conhecimento pleno da ferramenta que está trabalhando e de toda a operação dele. O que é a operação dele? Limite de velocidade, preencher um checklist, cuidar dos pneus, fazer economia de combustível, cuidar dele e dos outros que estão na estrada, né? Trazer a produtividade para dentro da empresa, atender o cliente muito bem, que é ele que está levando o nome da empresa para os clientes. E a gente entende que se ele é mal gerenciado, eu não consigo ter. Aí a gente volta todo nesse ciclo de novo. E eu tenho um veículo que ele não passa quando está quebrado, porque o veículo começa a depreciar na mão, ele não cuida, ele não faz limpeza, ele não faz checklist, então o checklist é uma comunicação de lá do veículo na estrada com a empresa, já não tem isso daí. Esse motorista ele não faz média de consumo de combustível, ele está suscetível a acontecer algum acidente com ele, porque traz uma carga tão grande para ele, aonde ele pode, de alguma forma, trazer para dentro de si uma fadiga e isso causar um acidente. A gente precisa entender que o motorista ele é a cereja do bolo na gestão de frota. A gente precisa entender que ele até a gente fala, né? O condutor ele é menino dos olhos da empresa. Ele precisa ser bem gerenciado, né? E esse gerenciamento, a gente precisa de envolver ele em tudo isso. Fazer campanha mensal, cada mês cabe uma campanha, né? Envolve ele em toda essa operação. A partir do momento que o gestor de frota, o motorista vê esse gestor de frota como um amigo dele, as coisas começam a fluir mais fáceis, melhores para dentro da empresa. Consegue até implementar a ferramenta de uma forma Exato. leve, né? Porque quando você implementa uma ferramenta, por exemplo, a primeira coisa que você fala assim, lá vem um cara dessas coisas, eu não vou me adaptar, eu faço assim, sempre foi assim, Exato. vou lá. Agora não, quando você tem essa preocupação com o motorista, a chance disso acontecer é menor. Né? Porque o cara sempre cuidou de mim, vamos dizer. Exatamente. Assim. Então não está implementando nada forçado, ele quer que realmente melhore, isso. Cuide da minha própria vida. Isso. Ele se sentir cuidado. Sentir cuidado, exatamente. Ele saber que tem alguém gerenciando ele, mas está cuidando dele também. Exato. O simples fato de da gerenciadora de risco enviar uma mensagem para um auxiliar de logística, entrar em contato com o motorista, olha, você excedeu a velocidade, né? Chega, conversa com o motorista, olha, você está exposto a acontecer um acidente, né? Numa via com essa velocidade, nesse veículo você não consegue parar com essa carga que você está carregando, esse peso no veículo, você não tem uma capacidade de frenagem ideal para parar numa situação de um acidente, de uma periculosidade ali de algo, né? De algo perigoso ali na estrada, situação de perigo. E orientar, não é o motorista chegar, o gestor ir lá, falar grosseiramente, agir com algumas palavras, indeferir palavras para o motorista com que ele se sinta oprimido, se sinta repreendido na hora. E tudo isso está envolvido com a operação e com a segurança também. Na gestão de pessoas, a gente trabalha com várias situações ali dentro para trazer esse condutor pro time sistêmico, né? O operacional e o sistêmico tem que ter o mesmo peso, né? Para que eles consigam fazer a engrenagem girar na mesma rotação. E aí é onde traz toda essa otimização de processo. Se hoje eu estou com um condutor, para começar, a gente já não acha mais profissional na área. Várias e várias empresas, e eu recebo diariamente mensagem de donos de empresa procurando motorista, sabendo se eu souber de motorista para contratar eles, que não acha mais profissional no mercado, está ficando escasso, né? Então a gente precisa entender que ainda o que tem no mercado a gente precisa cuidar. Tá? Então o dono da empresa ele compra, ele investe R$1 milhão no veículo hoje, né? E ele vai colocar qualquer um para conduzir? Não. Precisa treinar, precisa cuidar, ele precisa dar condições dignas para esse condutor operar. Né? Isso digno que eu falo é cumprir jornada de motorista, ter um descanso, né? Ele ter um uniforme para trabalhar, que é a imagem da empresa que está trazendo para o cliente. Né? Se alimentar também. Se alimentação,
o descanso, né? E a preparação para tudo isso. Eu preciso preparar tudo isso. Eu preciso trazer o motorista para dentro da tecnologia hoje. Né? Hoje nós temos aí sistemas de rastreamento. Hoje, né, vocês têm uma ferramenta poderosíssima na mão hoje para lidar com os veículos, o gerenciamento de tudo isso. E o motorista ele tem que estar preparado, ele tem que conhecer isso daí. Se hoje eu vou repetir, coloca um motorista em cima para sentar no veículo de R$1 milhão, ele precisa trazer 100% de otimização do que aqui está oferecendo para ele. Né? E essa tecnologia embarcada que você leva para dentro dos veículos, ele precisa entender disso daí, porque ele vai ser cobrado. Sim. Então a gente já passou por várias situações, a gente falou de velocidade ali, que é uma gestão de multas que a gente faz, que a multa também tem totalmente a ver com a periculosidade, aí, o perigo nas estradas, que está totalmente envolvido com a segurança, que aquela notificação que o motorista recebe, ele é só a ponta do iceberg, que o motorista recebe, não, a empresa recebe, é só a ponta do iceberg. Tem tudo, background, comportamento, até a própria jornada, né? Exato. O cara, tô atrasado, meteu o pé. É isso aí. E aí você já não tem um sistêmico que não monitora a velocidade, então já não faz média porque já está acima da velocidade, e aí já traz outros custos para dentro da operação, simplesmente porque está numa velocidade alta e não tem ninguém monitorando. Ou o dono da empresa pediu para pisar. Vai mesmo, pisa o pé aí que eu preciso que essa carga esteja lá amanhã cedo, 6 horas no cliente. Eu já tenho vários KPIs aqui, eu tenho vários indicadores aqui que minha operação tá precisando ser melhorada. Né? Primeira delas é o consumo de combustível alto. Estou pisando, estou acelerando, gastando mais combustível, gastando mais pneu, pastilha, né, a lona de freio, campana. E aí depois a gente vem aí para multa, que gerou um valor, quem que vai pagar isso deu a empresa ou o motorista. Aí depois a gente vai para perigo de um acidente, né? A gente já está falando da segurança. Depois a gente vai para uma vítima fatal, que piorou a situação, que daí é um problema gigantesco. Depois a gente vai para a imagem da empresa. Então, olha o que uma multa gerou de problema para uma empresa. Ah, mas esse cara era tão bom porque ele fazia tudo que o patrão mandava. Estava todo dia no horário, batendo o horário. Ah, mas Antônio, então se eu andar na velocidade eu não vou bater o horário certo? Bate. A gente precisa de ter um cronograma, de ter uma roteirização, antecipação em cima disso daí, e sim consegue fazer. E tem outras variáveis no meio de velocidade que a gente fala aí, redução de custo, otimização, que senão vai estender muito. E aí a gente falou do motorista, que é a humanização, gestão de pessoas, para depois entrar na condução econômica segura, que tem tudo a ver com a segurança e com a economia de toda essa ferramenta que a gente que vocês oferecem, né? Que a gente oferece para as empresas. E quando a gente coloca um condutor hoje, né, 10, 20, 30 motoristas para fazer um treinamento de condução econômica segura, se esse motorista não está sendo bem gerenciado na empresa, ele vai sentar numa sala de aula, ele vai olhar para você, vai balançar a cabeça, mas lá dentro ele está pensando, eu não quero nem saber de economizar. Não quero saber de nada isso aqui. Eu vou estourar o motor daquele caminhão que eu entrar nele. Ele está com tanto problema interno, que às vezes está com problema com o gestor, ou com alguém que às vezes fez uma má programação ali na jornada dele ali, fez ele voltar e ficar um final de semana parado na frente de uma empresa para esperar descarregar na outra semana, e esses problemas vão acumulando, ele não quer saber de condução econômica segura. E quando a gente fala disso, a gente tem a ferramenta, tecnologia. Então eu preciso tratar desse profissional, ensinar ele a conduzir, a usar ferramentas, e depois o gestor pegar essa quantidade imensa de informação que vocês oferecem, que é tecnologia, e aí eu extrair um relatório de telemetria, e aí eu saber tratar disso. E tratar pontualmente, né? Porque Exato. Às vezes você pode, por exemplo, treinamento. O Rodrigo, o cara me pegou lá com treinamento, eu nem precisava, cara, desse treinamento, fazia tudo certinho, então o gestor era só poder olhar, extrair essas informações do relatório, né, fazer esse cruzamento de dados e dar, primeiro, treinamento para quem realmente precisa.
tratar o problema de quem realmente precisa ser tratado. Né? E segundo, até custo. O que você vai tirar um motorista de fazer a sua rota, a sua entrega, com um treinamento que nem precisa? Qual o custo disso daí? Né? Exato. Então, se a gente parar para pensar, lá no começo da nossa conversa, eu comecei a falar dos 10 pilares da gestão de frota. O rastreamento e telemetria, ele é o último pilar que eu trabalho. Por que ele é o último? Porque ele é um dos mais importantes. Se eu não tiver o controle, se hoje eu tiver uma ferramenta poderosa dessa que você tem hoje, que o Luiz, a PontoTrack, ela oferece para o cliente, e eu não tiver um condutor já treinado para operar essa ferramenta, e eu não tiver uma gestão de pessoas onde eu consiga trazer esse condutor para o meu time, onde ninguém controla a multa, não tem manutenção preventiva, não existe uma comunicação do gestor com o veículo, que é o checklist, eu não tenho uma gestão de pneus, que tem totalmente a ver com consumo, eu não tenho uma gestão de combustível, eu tenho uma ferramenta na mão, onde eu não consigo extrair os números positivos, porque a minha operação está precisando ser ainda melhorada. Sim. E essa ferramenta que vocês trazem hoje, ela é extremamente importante para o trabalho do gestor, onde o gestor ele abre a tela do computador dele no começo do dia, e aí ele consegue configurar a operação dele, as informações que ele precisa na tela, para não encher com aquele monte de informação que vai embaralhar a cabeça dele. O sistema de vocês consegue personalizar ali o que o gestor quer, e aí ele precisa saber hoje qual que é a média de veículo, de consumo, qual que é o veículo que está entrando para manutenção, qual que é o veículo que extrapolou a jornada de trabalho, qual que é o veículo que está chegando na empresa para já programar outra carga. E, enfim, quando ele tem essas informações na tela, ele tem o controle por trás, que é lá a operação que a gente já falou, aí é impossível não trazer redução de custo e otimização de processo, segurança e aquele monte de informação que a gente falou aqui agora. Quando o gestor ele extrai um relatório da viagem do motorista, eu tenho certeza absoluta que se ele fez todo esse trabalho por trás, ele imprimiu esse relatório da ferramenta que vocês oferecem e ele vai conseguir identificar onde está o ponto errado e ele vai conseguir resolver o problema. Perfeito. Porque o motorista, quando ele chegar no motorista e falar assim, olha, tua pontuação aqui deu 70, no mínimo tinha que tirar uns 90 na tua dirigibilidade. Mas olha, o que está faltando aqui? É uma frenagem mais suave, o uso do segundo estágio do freio motor. Opa, ô Luiz, beleza, cara. Cortei, cara. Agora Verdade. É que eu lembrei disso lá no curso que a gente fez, Condução Econômica Segura, é verdade, faz todo sentido. Cara, mas eu vou melhorar, é isso daí. O que acontece? O gestor ele tem um controle sobre repassar para o condutor e ele começa a ter melhoria contínua no trabalho dele. É aquilo que a gente fala, a ferramenta ela é muito poderosa, né? Mas o gestor tem que estar preparado para usar também. Então a importância de tudo isso, a tecnologia ela vem para agregar, a gente volta a falar igual lá no começo da conversa, né? A tecnologia ela veio para agregar valor no trabalho, então o gestor tem que se apoiar. Se ele não tem essa ferramenta que vocês fornecem para o mercado, como que ele vai gerenciar? Confiar no caderninho, confiar não tem como. No próprio motorista, que talvez ele nem sabe o que ele está fazendo é errado ou melhorar o desempenho dele. Tipo, não dá mais para confiar, né? E, na verdade, até um diferencial, se for ver. Eu estava vendo uma reportagem que hoje 97% das empresas de médio e pequeno porte ainda fazem controle na planilha. Então, hoje você tem um sistema fazendo controle em planilha, Exato. Como é que você espera a redução de custos, né? Se você não tem um sistema de apoio, Exato. Se não tem um gestor bem treinado, é quase impossível. Exatamente. Então, a importância da gente, do gestor, da empresa estar envolvido com a tecnologia, a gente está falando aqui que a tecnologia, nesse assunto que nós estamos tratando aqui hoje, é a ferramenta PontoTrack, é o sistema. Um sistema que é capaz de gerenciar 100% da operação da frota. Só que o gestor ele tem que estar totalmente ligado a essa operação. Ele tem que ter o controle total da operação.
Bem bom. Exatamente. Mas todas as informações personalizadas, tudo do jeitinho que ele quer, se não souber interpretar, não souber Isso. não tiver treinado para ele. Isso aí, ele extrair um relatório ali da ferramenta e ele saber identificar onde que ele pode fazer um plano de ação para eliminar aquele problema, né? Indicadores, a ferramenta, eu ainda não vi ferramenta melhor no mercado, ser bem sincero. Até por isso nós somos parceiros de trabalho, justamente porque a gente confia na ferramenta, a gente conhece, a gente sabe que a ferramenta hoje que vocês oferecem, ela é extremamente poderosa e ela é 100% eficaz. Mas a gente precisa que toda operação esteja andando junto também, treinada, capacitada, que o gestor saiba usar e não esteja usando uma Ferrari dentro de uma cidade andando a 40 por hora. O sistema seria Ferrari, mas ele precisa levar todas essas informações, essa ferramenta ao máximo, levar ao nível máximo. Eu quero e eu preciso e eu vou trazer tudo isso de volta para a empresa, que é o quê? É otimização de processo, redução de custo, né? Deixar ali de ficar monitorando na tela ali quem que é o motorista que mais saiu fora da velocidade. Não, extrai relatório do sistema, pô. Me dá um relatório aqui que eu já vejo na hora aqui. Ficar lá olhando o caminhão, não. Formata ele do jeito que você quer ali, que o gestor abre de manhã, abre a tela, já tem todas as informações na hora, mas ele precisa estar preparado para isso. E a ponto Track parece isso. Com certeza, justamente por isso nós somos parceiros e aí eu confio, a gente indica e confiabilidade 100% e é isso aí, a gente precisa levar esse conhecimento para o gestor de frota para que ele consiga extrair o máximo possível da ferramenta. Para finalizar aí o assunto, Tony, a IA, agora muito comentada hoje, o uso da inteligência artificial na logística, como que você observa esse panorama em 2024 agora? Bom, como eu disse no início, ela já está incluída no nosso mercado de trabalho, né? Tanto aí no transporte, na ferroviária, no agro, né? Tá vindo muito, muito forte no agro. Nos modais logísticos total, a gente vê, né, que a inteligência artificial ela está incluída, né? E o prospecto para 2024 agora é somente a nossa parte, agora vem de nós, daí a gente se preparar para ela, né? A inteligência artificial ela entrou na área do transporte há alguns anos e ela vem dando muitos frutos para as transportadoras. A gente vê aí soluções em gestão de frota aí, totalmente voltado aí com a inteligência artificial, onde tem sensores de fadiga, vídeo telemetria, onde essa inteligência artificial ela identifica quando o motorista está com uma fadiga, que ele dá uma piscada mais demorada, ou ele pegou o celular na mão. Isso a inteligência artificial ela consegue identificar tudo isso, né? Ou um desvio da mão do motorista, ou pegou um cigarro para fumar na cabine, enfim. A inteligência artificial ela veio só para agregar, né? A única barreira ainda que eu vejo é que nós precisamos andar junto com ela mais perto, nós precisamos alcançar ela, né? Nós vemos, igual você citou, se tem empresas que tratam as coisas no papel e no Excel, essa empresa está preparada para adquirir uma ferramenta de inteligência artificial? Ela não está preparada. Talvez começar legal antes. Exatamente. Então ele tem essa evolução, ela tem que acontecer, tá? A inteligência artificial, a gente a gente conhece outros países, a gente vê que lá fora as coisas são tudo mais fáceis, mas porque o povo ele já está mais evoluído. A cultura é outra. Então o que a gente precisa hoje é se aproximar dela. Sim. Ela está aí para otimizar tudo para nós, facilitar a nossa vida. Sim. Né? E o que eu vejo ainda hoje é que a gente precisa subir alguns degraus ainda para alcançar ela, aqui na nossa cultura. Sim. Mas o mercado tá favorável para que isso aconteça quanto antes. Perfeito. Beleza, Antônio, ficou bem claro aí, foi muito bom o nosso bate-papo. Muito provável que nós
chamarmos você de outra vez aí, com o vasto conhecimento que você tem, experiência de mercado. Ficamos muito felizes, a Pontotrac fica muito feliz de você como nosso primeiro convidado no nosso talk. E, para finalizar, para o ano de 2024, na questão da logística, você compreende assim, a evolução diante de 2023? Está favorável para o mercado? Está favorável, Luiz, está favorável. A gente percebeu aí que no segundo semestre agora de 2023 o mercado deu uma aquecida, tá? A gente percebeu isso. Eu tenho contato com várias empresas, vários grupos, né, que a gente se mantém informado sobre isso. E a tendência para 2024 é melhorar o mercado para todo mundo. E melhorando o mercado para todo mundo também melhora o trabalho nosso também. A gente consegue levar essa tecnologia da Pontotrac para mais e mais empresas, porque o crescimento ele vai ser favorável, né? O mercado já está dizendo isso para nós agora. Se é favorável, se vai ter crescimento, a prospecção também de novos trabalhos, novos clientes, fornecedores, prestadores, também aumenta. Então, para mim, hoje, no mercado logístico, é só otimização para 2024. Não vejo outra palavra a não ser sucesso. Beleza, então. Antônio, muito obrigado. Eu também quero agradecer a Pontotrac, Luiz, toda a equipe que esteve aqui conosco. Mais uma vez, agradecer o convite de vocês. Esperamos estar aqui novamente com vocês aí para estar levando conhecimento para todo o público aí. Valeu, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.